Quando vem na sua mente a palavra fé, o que você pensa? Bom, existe a fé salvífica, mas se você olhar, que a fé salvífica é a fé que você tem que ter, aquela fé que você tem que ter para você ser salvo deste mundo perverso. Esta é a fé salvífica, a chamada fé salvador ou a fé da salvação. Bom, todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Eu leio aqui Atos 10, 43. Eu vou estar lendo a leitura novamente, Atos 10, 43. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Bom, crer também é pensar, né? Crer é pensar. Pensa comigo. Então, se as Escrituras também dizem no Evangelho de João, no capítulo 14, onde o discípulo de Jesus pergunta onde está o caminho para o Pai, e Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus está querendo nos dizer que qualquer outro meio não é verdade. Qualquer outro meio que você escutar, que pode te levar a salvar você dos seus pecados, é mentira. A fé em Cristo, então, nos ensina que não há outro nome, não há outro meio pelo qual a gente pode ser salvo. Essa é a fé salvífica. A fé que você precisa ter para que você possa ser salvo. Louvado seja Deus. Todo outro meio de salvação, seja pelo dinheiro, seja pelos bens materiais, seja por santos e santas, não vai haver salvação. Jesus já disse que o único meio para se chegar ao Pai, o único meio para estar tendo vida com Deus, o único meio para que nós sejamos salvos dos nossos pecados é por meio de Jesus Cristo. Pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. Então, olha a expressão desse texto, Deus mandou Jesus Cristo ao mundo, mandou seu Filho para salvar o homem, dos seus pecados, Louvado seja Deus. Então, mais um versículo aqui que comprova que a salvação só pode vir de Cristo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 17, verso 18. Então, onde obtemos, resposta a respeito da fé? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, recebemos, as informações contidas neste livro, vai nos auxiliar como ou onde obtermos a fé necessária para ser salvo. Mas salvo de quê e salvo de quem? Dos nossos próprios delitos, dos nossos próprios pecados. Precisamos ser salvos. E o único modo de salvação é por meio de Jesus Cristo, é por meio da fé única nele. Louvado seja Deus. No Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 47 também está escrito desta forma. Jesus dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Veja bem, Jesus está dizendo que Ele é o pão que dá vida para esse mundo. O homem tem ficado nesses últimos dias com sede e com fome. Não com sede de água, nem com fome de comida, mas sim com sede e fome do Senhor. Mas será que o homem tem saciado a sua fome? Porque Jesus é o pão que alimenta a alma sedenta. Então a fome, a sede espiritual só pode ser saciada com Jesus Cristo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê
têm a vida eterna e eu sou o pão da vida, disse o Senhor Jesus. Mas também temos o escrito do evangelista João Marcos, né? Ou o segundo evangelho, né? Dos evangelhos, Marcos, evangelho de Marcos. No capítulo 1, no verso 15, onde ele escreve, né, algo que o Senhor Jesus diz também. Ele dizia, Jesus dizendo para nós, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho. Bom, o reino de Deus está perto, bem perto de nós. Mas como fazer para alcançar, né, para fazer parte do reino de Deus? Arrepender dos pecados. Arrepender dos seus erros, arrepender dos nossos pecados e crer no evangelho. O que é o evangelho? São as boas novas do Senhor, né? Louvado seja Deus. As boas novas é o evangelho sendo pregado, é a palavra santa e iluminada que veio do céu, trazendo para nós, né, uma nova vida, uma nova luz, onde nós vamos nos arrepender, temos que nos arrepender para alcançar a salvação. Arrepender dos nossos atos, nossos pecados. Marcos 1,15, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho. Não creia em lorotas, não creia em uma fé passageira, em uma fé baseada em teorias humanas, baseada em teorias materiais, físicas, mas creia em Jesus Cristo e arrependa dos seus pecados. Essa é a fé salvífica. A única fé a qual gera salvação. A fé em Cristo. A fé em Cristo e Cristo através da sua graça redentora, através do teu sangue, né? Ele nos salva, louvado seja Deus. A fé salvífica. Eu gostaria de ler também Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Interessante que é um presente de Deus. Jesus Cristo sendo enviado a essa terra para nos salvar foi um presente de Deus. E Deus mandou isso gratuitamente, Ele não cobrou nada de ninguém. Veja bem que no verso 9 está escrito assim, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. A salvação não é um esforço meu, um esforço seu. A salvação veio dos céus, veio de Deus o Pai, enviando Jesus Cristo para nos remir, nos lavar dos nossos pecados. Não podemos nos orgulhar de tê-la, porque não foi pelo esforço nosso, mas foi pelo esforço de Cristo Jesus na cruz do Calvário, né, derramando seu sangue para nos salvar. E também, né, por último, carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, no capítulo 1, no verso 16 e 17, o poder do Evangelho. Ele dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Bom, o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos irmãos de Roma, ele explica aqui, né, como é o poder do Evangelho, né? O Evangelho transforma, né? O Evangelho restaura. Ele faz com que a pessoa tenha uma nova vida, não uma vida agora de hipocrisia no pecado, mas através da fé em Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos aceita. Deus aceita o homem que outrora ele não aceitava por causa do pecado, porque o pecado gera uma parede, né, entre você e Deus, mas essa parede é separada quando você se arrepende, quando você se humilha diante de Deus, quando você se entrega, quando você usa fé em Cristo Jesus, no Filho unigênito do Senhor Deus. Então,
Louvado seja Deus, Deus nos aceita. Bom, o intuito desse vídeo é simplesmente de falar sobre a fé salvífica, né? Ou seja, a fé salvadora, a fé da salvação, porque louvado seja Deus, muitas heresias têm se introduzido em nossos dias. Não há outro nome que possa nos salvar a não ser Jesus Cristo. E é isso, o Evangelho significa a boa notícia, né? A boa notícia, né? As boas novas vindo, né? Do céu, louvado seja Deus. O Senhor Jesus é um presente que Deus enviou aqui, o seu único Filho, Deus não negou, o único Filho vindo diretamente do Pai, diretamente do seio do Pai para a humanidade, para que a humanidade seja salva, louvado seja Deus. Então, é isso, né? Nós lemos esses textos aqui, lemos, né? Atos 10, 43, Evangelho de João 3, 17 e 18, Evangelho de João 6, 47, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, Romanos, capítulo 1, 16 e 17. Não se esqueça que a fé salvífica, a fé que nós temos que ter para sermos salvos dos nossos erros, dos nossos pecados, para que a humanidade, a fé que a humanidade precisa é a fé salvífica, a fé da salvação, a fé em Cristo Jesus, a fé naquele que derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário. Somente esta fé nos dará direito, nos dará posse à vida eterna. Não adianta você dizer que a fé em Buda, a fé em Maria, a fé em Pedro, em Tiago, isso não salva, louvado seja o nome do Senhor, não gera salvação. Você vai ser salvo apenas através daquele sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Apenas Jesus, né, e apenas a nossa fé única e objetiva nele poderá fazer com que nós alcancemos o reino de Deus. Louvado seja Deus. Assim Deus nos aceita, né? Louvado seja Deus. O justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, espero que você tenha recebido essa palavra, que eu não falei, que o Espírito de Deus continue falando melhor, né? Louvado seja Deus. A fé salvífica, a fé da salvação. Creia em Jesus Cristo, né? Ele não é apenas um profeta, não é só alguém que quer abençoar materialmente a sua vida, mas ele quer salvar a tua alma, ele quer salvar a minha alma, ele quer salvar a nossa alma da perdição. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e dê o like também para crescimento. Deus abençoe, até o próximo vídeo.